This call is now being recorded. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira do nosso currículo. E aí, hoje nós vamos continuar com a nossa famosa Química Orgânica. Então já vão colocando seu nome, sua turma, que isso vale como chamada, que vocês estavam aí presencialmente na minha aula. Então, Química A, página 22. Então, lá na Química A, página 22, vou dar continuidade para a Química Orgânica. Para quem esteve nas aulas anteriores, você percebeu, e eu vou novamente adiantar, que a Química Orgânica é a chamada bola de neve. Toda e qualquer informação vai sendo acrescentada e essa informação vai aumentando. Então, o que acontece? Há muito tempo atrás, exatamente 4 semanas atrás, você começou a apostila. E nessa apostila você viu Química Orgânica, a parte da química que estuda compostos do carbono. Esse carbono tem algumas propriedades essenciais, como tetravalência, 4 ligações, ligações equivalentes em que você encontra hibridação. Só para recordar, simples ligações, a hibridação é sp3, dupla ligação é sp2, e quando eu tenho triplo, 2 duplas, é sp. E além da hibridação, orbital molecular, toda ligação simples é sigma. Se tiver uma dupla, uma sigma e uma pi. E se tiver uma tripla, uma sigma e 2 ligações são do tipo pi. Então, isso era a revisão. E fora que você vai ver encadeamento, classificação da cadeia, uma cadeia aberta, outra fechada, fácil de ver, se tiver forma geométrica é fechada, se não tiver, aberta. Normal ou ramificada, se tiver algum carbono pendurado na cadeia principal, essa ramificação, ela é chamada de radical. Saturada ou insaturada. Aí precisa lembrar que para ser uma cadeia insaturada, é necessário que ela tenha pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Isso não pode esquecer. E uma cadeia homo ou heterogênea. Para ser uma cadeia hetero, é necessária a presença do heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono, só que esse átomo diferente de carbono tem que estar preso entre carbonos. Aí, na aula seguinte, você começou a ver nomenclatura de compostos orgânicos. Então, eu vou iniciar novamente a revisão, aí depois, lá na página 22, eu vou dar continuidade para esse sistema. Então, nomenclatura. Como é que eu faço a nomenclatura para qualquer composto químico? Todas as nomenclaturas de todos os compostos químicos, eles são baseados no seguinte princípio. Uma raiz, que diz quantos carbonos eu tenho na estrutura, um meio, que indica o tipo da ligação entre os átomos de carbono, e uma terminação, que indica a função. Hoje, nós vamos começar outras funções químicas que não seja hidrocarboneto. Então, a gente já vai mudar essa terminação. Então, vejam bem. Raiz. O que indica a raiz? Número de carbonos na minha cadeia. Então, se essa cadeia tiver apenas um carbono, met. 2 átomos de carbono, et. 3 átomos de carbono, prop. 4 átomos de carbono, but. Met, et, prop, but. Essas 4 primeiras raízes precisam ser memorizadas. Aí continua. Se eu tiver 5 átomos de carbono, raiz pente. Met, et, prop, but, aí 5 vezes penta, 6 vezes hex, agora fica mais fácil, mas met, et, prop, but, procure memorizar. Agora, e se eu tiver 6 carbonos? Então, além do met, et, prop, but, eu vou encontrar 6 carbonos hex, 7 carbonos, eu vou ter o hept, 8 átomos de carbono, um oct, 9 carbonos na minha estrutura, non, que já é raro de aparecer, mas de qualquer maneira está aí, e 10 carbonos dec. Então, as 10 primeiras raízes, isso aqui é obrigatório, isso você precisa saber. Então, quando aparecer um carbono, met, et, prop, but, pente, hex, hept, oct, non e dec. Já é o suficiente para você lembrar. Agora, o que representa o meio? O meio representa o tipo da ligação entre os átomos de carbono. Se tiver uma simples, uma dupla ligação, em, uma tripla ligação, in, e se eu tiver 2 duplas ligações, meu meio vai ser di, em. Di para 2, em para dupla, di, em.
Pronto. Vê quantos carbonos tem, vê o tipo da ligação entre os átomos de carbono, e aí falta o quê? Falta uma terminação. E essa terminação vai indicar a função orgânica a qual ela pertence. Então, se você tiver um hidrocarboneto... Professor, o que é um hidrocarboneto? É um composto orgânico formado apenas por hidrogênios e carbonos. Isso é um hidrocarboneto, formado apenas por carbono, hidrogênio, hidrogênio e carbono. Terminação O. Se você tiver um álcool, a terminação vai ser O, uma acetona ona, mas isso vão ser agora as nossas próximas aulas. A aula de hoje vai trabalhar com as chamadas funções orgânicas hidroxiladas, na qual contém o álcool, terminação O. Mas isso eu vou comentar já já. Então, toda nomenclatura necessita de uma raiz, conta quantos carbonos eu tenho, vê o tipo da ligação que aparece entre os carbonos e coloca uma terminação. Então, por enquanto, o que você teve foi apenas hidrocarboneto. E aí quero ver se você consegue lembrar da semana passada. Na semana passada, deixa eu até colocar aqui, ó. Eu vou fazer assim, fica mais fácil para eu enxergar aqui, ó. Então, eu tenho uma cadeia. Então, nós vamos ter algumas regrinhas essenciais para você lembrar desse sistema. Então, como que você vai trabalhar a nomenclatura desse composto? Primeiro, vou fazer até uma pequena lembrança. Isso aqui é uma cadeia aberta ou fechada? Travou? Não, tá tudo normal, né? Então, vejam bem. Nós temos uma cadeia aberta ou fechada? Opa, cadeia aberta. Normal ou ramificada? Ah, professor, tem algumas coisas penduradas e isso é carbono. Então, nós temos uma cadeia ramificada. Saturada ou insaturada? Se alguém já for respondendo, pode responder. Eu até prefiro 1 milhão de vezes que vocês vão acompanhando aí. Como só tem simples ligações, é uma cadeia saturada. E é uma cadeia homo ou heterogênea? Como nada aparece entre átomos de carbono, a não ser carbono, é uma cadeia homogênea. Então, essa é a ideia. Agora, por ser uma cadeia ramificada, como é que eu vou dar nome para esse composto? Para quem quiser já colocar o nome aí no chat, pode colocar o nome da cadeia, não o nome de vocês que já foi. O nome desse composto aí, para vocês terem uma ideia se compreenderam ou não a semana passada, está aqui. Primeiro, como é uma cadeia ramificada, eu preciso encontrar uma cadeia principal. Peraí, cadeia principal. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém o carbono da função, contém a dupla, contém a tripla e que contém a maior quantidade de radicais. Ou seja, a cadeia principal é a mais enfeitada. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radicais. E a terceira regra, quando necessário, fazer a devida numeração. Então, o que nós vamos encontrar nessa estrutura? Então, nessa estrutura, deixa eu só achar uma caneta aqui, vou pegar a marca-texto e vou pegar aqui uma cor vermelha. Pronto. Cadeia principal. Já vou adiantar um pouquinho aqui, ó. A cadeia principal é essa cadeia reta aqui. Pronto, já achei a minha cadeia principal. Regra número 2, tudo aquilo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Alguém lembra, na semana passada, como é que eu chamo esse radical que só tem um átomo de carbono, que inclusive que repete ali embaixo. Então, para um carbono, o nome desse radical aqui, opa, ele é um radical. Opa, deixa eu apagar isso aqui, ficou torto. Você, a borracha está aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, pronto, fica mais fácil. Então, o nome desse radical é um radical metil. Temos um radical metil. Porém, eu tenho um outro radical ali, ó. Deixa eu colocar uma outra cor. Eu tenho um radical que tem 2 átomos de carbono, que é um radical etil. Olhem bem. Nessa cadeia, eu tenho uma cadeia principal, tudo que está fora da cadeia passa a ser chamado de radical. Como eu tenho 2 radicais iguais que só tem um carbono, então o nome desse radical de um carbono, metil. E aqui eu tenho dois carbonos na estrutura, então é um etil. E como esses radicais, eles trocam de posição e podem trocar de posição na cadeia principal, por onde que você inicia a numeração? Então, lembrando que a numeração inicia pela ponta mais próxima de alguma coisa que chama atenção na cadeia principal. Só que a minha cadeia principal só tem simples ligações, portanto, eu vou encontrar alguém próximo que chama a minha atenção. E o que chama a minha atenção? Ponta esquerda. Então, você vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A minha cadeia principal tem 7 carbonos. Porém,
dois adendos à minha regra. Primeiro, porque eu tenho dois radicais iguais e tenho dois radicais diferentes. Quando aparecer radicais iguais, eu repito o nome desse radical 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 20 vezes? Não. Então, o primeiro adendo à regra. Quando você encontrar radicais iguais, usar os prefixos di, tri, tetra, penta. Então, eu tenho um radical metil no carbono 2, outro radical metil no carbono 3. Então, eu vou colocar 2,3 de metil. Porém, entre metil e etil, quem vem primeiro na ordem alfabética? O etil. Então, professor, mas 2 carbonos, o D não vem antes do etil? Não. As repetições não valem. O que vale é o nome do radical. Metil e etil. Então, o etil vem primeiro e o metil vem depois. Como é que você vai me dar o nome para esse composto? Para quem já colocou ali, ó, 3-etil, 2,3-dimetil, heptano. Então, é assim que vai funcionar a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Professor, e se tivesse uma dupla ligação? A única coisa que mudaria se tivesse uma dupla ou uma tripla é que você colocaria o meio e, além do meio, você teria que indicar onde que essa dupla ou tripla ligação está presa. E não esquecendo que cadeia fechada começa com ciclo, e quando tiver uma cadeia benzênica, é benzeno ou naftaleno. Ponto, resolve esse material. Então, agora podemos continuar. Então, o que, que nós temos agora? Então, lá na apostila de vocês, página a página, deixa eu só colocar a seta para baixo aqui. Vou colocar aqui para baixo. Foi ontem, vai começar para eu enxergar aqui. Então, lá na página 22, então, para quem chegou agora, apostila, página 32, eu vou continuar com o nosso processo. Então, hoje nós vamos ver outras funções orgânicas que não sejam só de hidrocarboneto. Então, nós temos algumas funções que são derivadas de hidrocarbonetos e já começamos as chamadas funções orgânicas oxigenadas. Então, vocês vão perceber que todo começo de aula, eu vou fazer uma revisão, sempre. Então, eu vou começar falando sobre desde a primeira aula até a última, para vocês sempre estar incorporando esse sistema. Daí nunca esquece. Então, ó, primeira função orgânica, diferente do hidrocarboneto, aleto orgânico. Eu cheguei atrasado, que houve, por enquanto nada. Então, agora começa a aula, Gabriela. Página 22, coloca lá. Eu só fiz uma revisão do assunto anterior, então isso que valeu. Então, tá, o que, professor, as expressões discursivas é importante? É. Então, para a prova discursiva, Gabriel, é importante saber nomenclatura usual. Mas você vai perceber que, pela lógica, não tem nada de extraordinário. É bem simples, diga-se de passagem. Só fez uma revisão disso. Então, veja bem. Então, começando a aula, então, para quem está chegando agora, cadê a Gabriela? Gabriela, isso? Não, isso. A Gabriela, estou começando agora, só fiz uma revisão, que sempre eu vou fazer essas revisões no início da aula, até para você lembrar dos assuntos anteriores e para um aquecimento para a aula de hoje. Então, fica mais fácil pensar dessa maneira. Então, o que, que nós temos? Aleto orgânico. Ou você vai encontrar aleto orgânico, derivado halogenado, ou simplesmente aleto. Então, qualquer um desses 3 nomes você vai encontrar. Aleto orgânico ou derivado halogenado. E repare que todos eles, aleto, derivado halogenado, ou então aleto orgânico, vem do quê? De halogênios. Quem são os principais halogênios? Eles estão aqui, ó. Flúor, cloro, bromo e o iodo. Esses são os 4 principais halogênios que vão me interessar. Professor, mas eu estou vendo aqui a tabela, tem um tal de astato. Esse astato pode deixar aqui. Não vai nem fazer muita diferença aqui. Primeiro porque ele é muito raro, ele é radioativo e artificial. Então, ele não vai me interessar. Então, aleto é um composto orgânico em que eu tenho um ou mais halogênios presos à minha estrutura. Então, isso que vai entender no sistema. Então, se aparecer um flúor, um cloro, um bromo, ou um conjunto desses halogênios, eu tenho um aleto derivado halogenado. Eu vou fazer aposta pública com vocês, está gravado isso. Eu aposto que vocês quiserem que, no próximo vestibular, só não sei quando que ele vai dizer, nós já sabemos agora, que a Federal divulgou aí que as provas elas vão ser feitas lá em fevereiro. Ah, professor, mas está muito longe. Por um ponto, isso é bom, porque você tem mais tempo para se preparar. Então, como esse ano foi um ano muito estranho, aliás, está sendo ainda, que nós tivemos pandemia, estamos tendo aula remota, embora seja ao vivo, mas ainda é remota.
Muitas vezes é meio difícil para estudar sozinho em casa, a dificuldade aparece, mas agora você tem uma extensão um pouquinho maior. Então, você tem um tempo mais para se preparar. Então, o que acontece? Em cima dessa função aqui, o que apareceu esse ano de compostos químicos? Começou errado já o nosso ano. Vocês vão lembrar que o nosso ano começou com intoxicação, contaminação de cerveja. Um ano que começa com intoxicação de cerveja, nossa cerveja do nosso dia a dia já bem contaminada, já não vai começar bem. Aí veio a parte da pandemia, veio isolamento, e nesse isolamento veio um monte de substâncias que prometeram a cura aí do vírus. Aí veio a tal da cloroquina, ou hidroxicloroquina, olha o cloro aparecendo aí. Eu aposto com você, mas aposto o que vocês quiserem, que uma das questões da Federal e uma das questões do Enem vai estar presente a fórmula da cloroquina. Professor, qual é a fórmula? Eu já coloquei ela aqui porque eu sei que ela vai cair. Então, cedo ou tarde nós vamos encontrar esse tipo de sistema. Então, a cloroquina, a hidroxicloroquina vai aparecer. E fora que você viu agora recentemente que teve uma mega explosão lá no Líbano, nitrato de amônio. Então, tem vários compostos químicos que vão aparecer esse ano no seu vestibular. Mas a cloroquina pertence a essa função aqui, ó, aleto ou aleto orgânico. Então, o que você tem? Primeiramente, lógica. A química orgânica se baseia muito por lógica. Nome do halogênio. Então, você vai encontrar um flúor, um cloro, um bromo, um iodo, mais o nome do composto, que até agora continua sendo o nosso hidrocarboneto. Você vai ver quantos carbonos tem, 5 carbonos, pente, 6 hex, vê o tipo da ligação e coloca a terminação O, porque até então, um aleto orgânico nada mais é do que é um hidrocarboneto em que eu troco um ou mais átomos de hidrogênio por halogênios. O aleto orgânico nada mais é do que um hidrocarboneto em que foi substituído o seu ou os seus hidrogênios por halogênios. Então, a nomenclatura vai ficar nome do halogênio: flúor, cloro, bromo, iodo, e se aparecer mais de um halogênio, usem o critério da ordem alfabética. Mais o nome do composto. Vê a quantidade de carbonos, vê o tipo da ligação e coloca a terminação O. Agora, um cuidado. Alguém me perguntou, agora não sei mais quando foi essa pergunta aí, professor, para a segunda fase, para a prova discursiva, eu preciso saber a nomenclatura usual? Precisa. Mas olha só a lógica. A nomenclatura usual, ela só é válida para monoaletos, para aquelas cadeias carbônicas que tiverem apenas um halogênio preso à sua estrutura, só um. Se tiver 2 ou mais halogênios, não existe daí nomenclatura usual. Então, a nomenclatura usual que eu estou apresentando, ela só é válida para monoaletos. Peraí, um aleto, só um halogênio. Se tiver um cloro, um flúor, um bromo ou um iodo preso na estrutura, posso ter nomenclatura usual. E a lógica é mantida. Nome do halogênio mais eto, ou seja, flúor com eto, fluoreto, bromo com eto, brometo, iodeto, cloreto de, e o nome do radical, metil, etil, propil, butil, essas coisas do gênero. Outro detalhe, se vocês olharem lá no seu caderno do A+, eu gostaria muito que vocês começassem a pegar esses slides. O que eu estou fazendo? Vocês têm material aí impresso, que é a apostila, mas eu coloco isso de forma um pouquinho mais aprofundada e um pouquinho mais voltado para os nossos vestibulares. Então, lá no seu caderno do A+, os slides já estão disponíveis, já está lá para você. Então, e além dos slides, você vai encontrar depois o vídeo, todo esse processo está tudo disponível para vocês consultarem. Lá todo esse material. Então, vamos lá. Primeira parte. Ou então vão anotando aí, que é até interessante, na hora que você anota, não sei se alguém já ouviu falar que nós temos vários tipos de inteligência. Nós temos a inteligência visual, a inteligência auditiva, e nós temos uma outra inteligência que é chamada sinestésica, que é estimulado pela escrita. Então, na hora que você escreve, na hora que você faz mapa mental, na hora que você faz resumo, você está estimulando todas essas inteligências. Então, vão anotando algumas informações. Porém, vamos colocar os primeiros exemplos. Fechou? Vamos fazer o seguinte. Então, próximo, eu vou te trazer algumas cadeias, eu quero que vocês me nomeiem, deixa eu só fechar aqui, me nomeiem esses dois compostos, agora sim você chegar. Começando aqui de cima. Reparem que, se não tivesse esse cloro aqui, ó, você teria um hidrocarboneto. Se não tivesse esse cloro, eu teria um hidrocarboneto.
Fechou? Carbono e hidrogênio. Agora, o que nós temos preso nessa estrutura? Opa, um cloro. Esse cloro é o meu halogênio. Então, como é que vai funcionar essa primeira nomenclatura? Então, eu sei que eu tenho cloro. Na hora que você tira o cloro daqui, sobra só o quê? Carbono e hidrogênio. Quando só tem carbono e hidrogênio, eu tenho um hidrocarboneto. Quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? 2. Qual que é a raiz para 2 átomos de carbono? Et. Que tipo de ligação aparece entre os átomos de carbono? Simples. E como aqui só tem carbono e hidrogênio, eu tenho hidrocarboneto. Portanto, terminação para esse composto, o cloretano. Viu a lógica? Então, lembrem, nada espetacular. Não quero vocês decorando isso. Não precisa. Quem que é o halogênio preso à estrutura? Ah, professor, é um Cl. O que é o Cl? É um cloro. Tira o cloro, o que sobra? Ah, sobra 2 carbonos. Et. Que tipo da ligação? Simples. E como só tem carbono e hidrogênio, ó, se você tirar o cloro daqui, só fica carbono e hidrogênio. Portanto, é um hidrocarboneto. Ponto. Fecha o sistema. Alguém já colocou? Ele colocou. Gabriel. Cloretano. Agora, esse composto tem um nome usual. Por que tem um nome usual? Porque eu tenho só um halogênio preso à estrutura. Só um. Só um hidrogênio preso à estrutura. Então, como é que se dá a nomenclatura usual? O nome desse halogênio mais eto. Cloro com eto vai dar o quê? Ah, professor, cloro com eto vai me dar cloreto. D. E aí vem outro detalhe. Como é que é o nome desse radical preso ao cloro? Olha bem, a nomenclatura usual é o nome do halogênio, que é o cloro, mais o nome do radical. Como é que é o nome do radical que tem 2 carbonos? Etil. Portanto, o nome desse composto vai ficar cloreto de etil ou etila. Você pode encontrar um ou outro composto. Cloreto de etil ou cloreto de etila. Esse é o composto que você vai encontrar. Uma curiosidade sobre o primeiro composto. Imagine, que saudades disso, aquela festa de garbo e elegância. Festa de casamento, festa de formatura, ou festa que tem algum evento em que você tem que ir de traje social. Aí está na hora do almoço, ou na hora da janta, de repente o garçom, sem querer, derruba um pedaço da carne em cima do seu vestido azul ou verde, aquele vestido bem caro que você tem em casa, ou então cai em cima do seu terno, da sua calça do teu terno, ou teu blazer, alguma coisa do gênero, e fica aquela bolota assim de gordura. Como é que você tira a gordura de um blazer, de um vestido social? Ah, professor, coloca na máquina e coloca Vanish Poder O2. Não, você não vai fazer isso. Aí você vai levar isso numa lavanderia e provavelmente na lavanderia alguém vai te recomendar que você faça uma lavagem a seco. O que é uma lavagem a seco? A professora usa vapor d'água. Gordura com água não tem afinidade, portanto, eles não vão ser removidos. O que é uma lavagem a seco? É uma lavagem com vapor de. Entre outros compostos, você vai encontrar cloreto de etila ou cloretano. Uma outra substância que é usada é o cloreto de metila, mas qualquer um dos dois serve para esse tipo de lavanderia. Então, só o detergente não, Murilo. Imagina que você tem aquele terno que você pagou 15 mil reais, ou aquele vestido que você pagou 30 mil reais. Você vai colocar detergente no tecido desse? Não vai. Ainda aquele detergente que você pagou em promoção 99 centavos no mercado, você nem sabe a procedência dele. Você não vai. Então, você vai numa lavanderia, a lavanderia vai propor que você faça uma lavagem a seco. A lavagem a seco trabalha com cloreto de etila ou cloretano. Agora, vou desafiá-los. Repare que aqui embaixo eu tenho uma cadeia um pouquinho maior. Mesma lógica. Nome do halogênio que aparece na estrutura. O que é o Br? É um bromo. Só que esse bromo, repare que o cloro ele está preso nesse carbono. Se eu colocasse o cloro no outro, seria o mesmo. Seria um cloroetano. Não ia fazer diferença qualquer. Agora, esse bromo está nesse carbono. Se eu colocasse o bromo no primeiro, daria a mesma numeração? Não. Então, aqui você precisa indicar em qual carbono da cadeia principal o meu bromo está preso. É igualzinho à nomenclatura de radicais. Qual das duas pontas você inicia a numeração? Pela ponta direita. Então, 1, 2. No carbono 2, eu vou encontrar o bromo. 2 bromo. Pronto. Na hora que você tira o bromo daqui, o que sobra na minha estrutura? Sobra 4 carbonos. Opa, no prato que você come todo dia, você coloca, tá? De qualquer maneira, assim. Então, eu tenho bromo aqui, aí eu tenho 4 carbonos aqui embaixo, raiz para 4, but, simples ligações, terminação O.
2-bromobutano. Esse é o nome oficial dessa criatura. 2-bromobutano. Fechou. Mas como só tem um halogênio, eu quero ver se vocês estudaram a semana passada. Como eu tenho apenas um halogênio, eu posso usar a nomenclatura usual. Bromo com meto vai virar o quê? Brometo. Aí tudo bem. Preposição de, e aí eu quero que vocês me deem agora qual é o nome desse radical aqui, ó. Qual que é o nome desse radical gigantão que eu coloquei agora em destaque? Peraí. Radical com um carbono metil, 2 carbonos etil, 3 carbonos propil. Só que propil, vocês vão lembrar que tinha 2 radicais propil. Um quando estava preso na ponta, que era o N-propil, e quando ele estava preso no carbono do meio, era o isopropil. Com 4 carbonos, existiam 4 radicais diferentes. O N-butil, o sec-butil, o terci-butil e o isobutil. Está lembrado disso? Quando o meu radical tiver 4 carbonos, ou é N, sec, terci ou iso. E como é que eu vou descobrir qual é esse radical? Então, vejam bem, o elétron livre, ele está preso aqui, ó, nesse carbono aqui. Como é que você me classifica esse carbono? Ah, professor, ele está preso a 2 outros carbonos, então ele é um carbono secundário. Lembra disso? Secundário. Como é que você vai me dar o nome desse composto? Brometo de butil. Alguém colocou ali brometo de butil, mas só que está faltando um prefixo na frente do butil. Que prefixo que eu vou colocar na frente desse butil? M, sec, terc ou iso? Qual desses radicais vai ser a nossa referência aqui? Deixa eu só desligar um pouquinho aqui. Pronto, a gente fica pitando. Então, o nome desse radical é o sec-butil. Logo, o nome do meu composto, brometo de sec-butil ou brometo de sec-butila. É dessa maneira que vocês vão mexer com esse tipo de sistema. Brometo de sec-butila ou 2-bromo são os dois nomes que vocês encontram na materiais. Agora, e se tivesse mais de um halogênio? Olha só, eu trago 2 outras substâncias para começar a se habituar a esse sistema. Aqui em cima você vai perceber claramente que, se eu tenho 3 cloros, significa que aqui nenhum dos compostos vai ter nomenclatura usual, só a oficial. Então alguém fez, acho que foi o Gabriel, alguma coisa assim, que tinha feito a pergunta, professor, e na segunda fase? Na segunda fase ele pode pedir oficial ou usual. Mas as 2 nomenclaturas, por enquanto, são tranquilas. Agora, quando tiver mais de um halogênio, esqueça, porque nem tem nomenclatura usual. Então, como é que eu vou dar nome para esse composto? Professor, aparece 3 vezes o cloro. Tá, eu não vou escrever cloro, cloro, cloro. Quando aparece mais de uma vez ou que aparece repetido alguma estrutura, o que eu utilizo na frente para evitar que você escreva várias vezes o mesmo nome? Tricloro, portanto, eu tenho 3 átomos de cloro, e na hora que eu tiro os 3 átomos de cloro aqui, ó, só me sobra carbono com hidrogênio. Portanto, tricloro, um carbono MET, então tem tricloro, um carbono MET, simples anterminação, O, triclorometano. Ponto, resolve o processo. Eis o nome do nosso composto, triclorometano. Porém, esse triclorometano, ele tem um nome comercial, um nome usual, que não é nome aí pela nossa EUPAC, ele é chamado de clorofórmio. Então, o nome usual desse triclorometano é chamado de clorofórmio. Ele foi um dos primeiros anestésicos utilizados pela nossa medicina. Então, há muito, muito tempo atrás, há mais de 250 anos atrás, eles começaram o uso dos anestésicos. Imagine se nós hoje não tivéssemos anestésicos. Imagine arrancar um siso sem anestesia. Imagine se fazer uma cirurgia sem anestesia. Há muito tempo atrás não tinha anestésico. Então, para você arrancar um dente, você tinha que ter processos lá com a dor. Costurar um corte, você tinha que fazer sem anestesia. Aí o primeiro que veio foi o clorofórmio. Só que rapidamente ele foi eliminado do uso da medicina porque ele era tóxico, ele intoxicava principalmente o fígado. Então, ele entrou e logo saiu porque ele começava a dissolver o fígado. Então, era um ótimo anestésico? Era. Só que ele tinha um efeito colateral que ele dissolvia o fígado e a pessoa morria por cirrose.
Então, não funcionava muito para o campo da medicina, mas que é um solvente muito usado na indústria química, ele é. Então, tem esse sistema que você vai encontrar. Uma outra curiosidade, talvez aqui, como eu faço para saber o segundo nome? Para saber o segundo nome, decoreba, não tem outro jeito. Deixa eu colocar meu Einstein para cá. O segundo nome é o nome comercial, é o nome industrial. Então, só depois, com o tempo e com o hábito, vocês conseguem pegar esses nomes. Mas não precisa se preocupar muito com eles, não. Alguns nomes vocês vão ter que decorar depois, mas isso aqui não. Porque a questão vai falar assim, o clorofórmio, de fórmula tal, apresenta qual nomenclatura? E você vai encontrar o triclorometano em uma das alternativas. É só isso que você precisa saber. Agora, a segunda substância, ela adora aparecer na prova do Enem. Adora. Por quê? Vocês já devem ter feito alguma prova do Enem. Provinha bacana, hein? 2 domingos, 90 questões. Você não aguenta aquela maratona de questões, mas o Enem, nas ciências da natureza, adora problema ambiental. Aquecimento global, efeito estufa, buracos na camada de ozônio, inclusive outra substância que virou tema de várias notícias, vários noticiários, só que o ozônio não foi estudado no buraco da camada de ozônio, sim outro buraco que entrou ozônio. Então, vocês devem ter visto aí algumas notícias, algumas reportagens sobre tratamento do Covid com ozônio via retal, mas fica maluco para tudo. Mas, de qualquer maneira, que o ozônio vai aparecer também como uma das moléculas de 2020, ela vai. Então, aqui eu tenho 2 átomos de cloro e 2 átomos de flúor. Opa, cloro e flúor. Professor, como é que eu sei quem vem na frente? Ordem alfabética. Portanto, eu tenho 2 cloros, eu vou usar dicloro, diflúor, um carbono MET, simples anterminação O. Dicloro, diflúor, metano. Bom, resolve. Então, Camila, você fez a pergunta como eu faço para saber esse segundo nome. Só depois, na prática, quando você for trabalhar na área. Só isso. É uma coisa que você vai precisar. Então, dicloro, diflúor, metano. Só que esse composto, dificilmente você vai encontrar com esse nome aí. Você vai encontrar ele com uma sigla. Opa, errado. Uma sigla chamada CFC. E se alguém me falar Curitiba Futebol Clube, está errado. Não é isso que vai me interessar. CFC é cloro, flúor, carbono ou carbono, flúor, cloro. Alguém arrisca, pode colocar no chat, alguém arrisca qual é o grande problema ambiental causado por esse excesso de CFC na atmosfera há um tempo atrás? Qual é o grande problema causado pelo CFC? Que ele vai aparecer no Enem, vai aparecer em algumas provas que falam sobre problemas ambientais. O grande problema causado foi buracos na camada de ozônio. Então, aqui sim eu tenho buracos da camada de ozônio, que é esse CFC. Há um tempo atrás isso era permitido dentro de spray, uma série de produtos que eram chamados refrigerantes aconteciam a composição do CFC. Então isso era jogado na atmosfera, e na atmosfera o CFC agia e destruía a camada de ozônio. Então, como o Enem adora esses problemas ambientais, para ter certeza que alguns deles vocês vão encontrar. Então, essa é a primeira função, tirando o hidrocarboneto, que é chamado haleto ou haleto orgânico. Porém, uma outra situação. Quando eu falo em aplicação, para que servem os haletos do nosso dia a dia? Uma das principais aplicações, que eu falo que vai cair na prova de vocês, está aqui, ó, a famosa cloroquina. Faz ou não faz efeito, melhora ou não melhora os efeitos do vírus ou então da Covid? O futuro vai dizer, mas a fórmula da cloroquina está aqui. Professor, e a hidroxi? A hidroxi vai ter uma hidroxila, mas deixa isso para depois, porque agora eu só vou falar com o cloro. Então, o cloro está aqui, ó. Cloro, cloroquina. Essa é a fórmula que você vai encontrar na prova do vestibular. Estou fazendo uma aposta agora. E ele vai perguntar assim, quais são as funções orgânicas presentes no composto? Já sabemos que a primeira função é um haleto. E a outra função, vocês vão ver depois, mas eu vou adiantar, é uma amina. Aliás, uma triamina, porque tem 3 aminas na nossa estrutura. Então, primeira aplicação, alguns medicamentos. Aqui embaixo você vai ver uma imagem em que você tem os inseticidas, os pesticidas. Alguns desses inseticidas são chamados de organoclorados. Organoclorado, carbono com cloro. Então, uma boa parcela desses inseticidas, até aqueles que vocês têm em casa, aqueles que têm aquelas propagandas assim, SBP, terrível contra os insetos. Contra os insetos.
Não é bem contra os insetos. Se vocês olharem lá aquela lata, se vocês olharem a composição, vocês vão encontrar uma caveirinha. O que é aquela caveirinha? Porque aquele material é tóxico. Quando você passa inseticida, você não poderia ficar no ambiente. Você deveria sair depois e voltar. Ah, professor, mas eu vejo lá a propaganda, os caras passam, assim, tem até a rosa que desabrocha. Não fique no local onde tem inseticida. Saia de lá. Se você for olhar o rótulo lá, você vai encontrar alguma molécula presente no cloro. Outra grande aplicação está nos gases refrigerantes, ou seja, o que tem dentro da sua geladeira, do seu freezer, do seu ar-condicionado, contém CFC. Tanto que há muito tempo atrás, quando se tinha algum conserto de geladeira, eles deixavam um gás vazar, e isso causou um problema ambiental chamado buracos da camada de ozônio. Então, para quem gosta dessas imagens, que muitas vezes se vai lembrar das imagens na hora da prova, elas facilitam muito a sua representação. Então, aqui, a grande aplicação, ou as aplicações para os nossos compostos derivados dos halogênios. Está aí o nosso sistema. Ponto. Fechou a primeira, vamos para a próxima função química. Então, meu tempo está bem. Próxima função, agora eu vou começar a colocar uns enfeites melhores. Eu vou colocar agora um oxigênio. Então, quando o oxigênio estiver ligado a esse grupo OH, aliás, eu gostaria até que vocês anotassem isso aí. Esse grupo OH, eu não tenho espaço para anotar, senão estava aqui. Ele é chamado de hidroxila. Tanto que acho que lá na apostila de vocês está falando assim, funções hidroxiladas. Hidroxila. Então, coloquem, deixa eu colocar esse aqui em destaque, ó. Esse grupamento aqui, ó, esse grupo funcional é chamado de grupo hidroxila. Hidroxila. Cadê COB? Está aqui embaixo. Está lá na apostila de vocês. Se eu pouco me engano, tem lá, professor, o que é COB? Já vou chegar lá. Então, primeiramente, o que é um álcool? Ah, professor, álcool que ele passa na mão. Tudo bem, isso lá é uma função, um composto que apresenta a função química álcool. E não é só isso que você vai encontrar. Então, eu tenho uma hidroxila, e para ser um álcool, essa hidroxila, ela está presa a um carbono saturado. A hidroxila está presa a um carbono de simples ligações. A hidroxila, quero ver se vocês lembram agora, qual que é a hibridação desse carbono que só tem simples ligações? Qual é a hibridação do carbono? Deu uma travadinha aqui, peraí. Acho que vai voltar. Opa, voltou. Então, qual é a hibridação do carbono que tem simples ligações? sp3. Portanto, eu posso ter várias definições sobre algo. Primeira definição, hidroxila presa num carbono de simples, verdadeira. Hidroxila presa a um carbono saturado, verdadeira. Hidroxila presa a um carbono sp3, verdadeira. Então, isso é um álcool. Então, presta bem atenção. Quando aparecer o grupo OH, que é chamado de hidroxila, e essa hidroxila estiver presa a um carbono saturado de simples ligações, o sp3, eu tenho um álcool. Ponto, já resolve. Agora, como é que vai ficar a nomenclatura oficial? Não vai mudar em nada. Raiz, vê quantos carbonos eu tenho, met, et, prop, but, vê o tipo da ligação que ocorre entre os átomos de carbono, e aí nós vamos ter uma terminação. Mas olha só, qual que é a terminação para um álcool? Ou seja, a terminação do nome álcool vai ser a terminação do meu composto. Toda e qualquer função química que tiver a hidroxila, vocês vão ver isso nos próximos compostos, todas elas vão terminar com ol. Então, na hora que você pegar algum composto e tiver ol no final, significa que lá existe a hidroxila. Então, a hidroxila, tanto que você viu ali, hidroxicloroquina, ou seja, a hidroxi indica a presença desse grupo OH. Nome oficial, raiz, meio, terminação para álcool, ol. O nome diz álcool, terminação, ol, bota o ol no final. Ponto, resolve. Porém, existe também nomenclatura usual, só que não vale para todos os compostos. Alguns compostos eu posso ter nomenclatura usual, por isso, cuidado de alguns compostos terem ou não a usual. Todos têm nome oficial, todos, sem exceção. Mas o nome usual é só para alguns poucos compostos. Então, a nomenclatura usual vai ter a palavra álcool, mais o radical onde que a hidroxila está presa e a terminação ico. E aí tem uma regra da língua portuguesa que fala assim, todas as palavras da química que terminarem com ico são proparoxítonas. Elas devem ser acentuadas na forma proparoxítona.
Então, assim começa. Álcool, radical mais a terminação ico. Etil com ico não vai ficar etílico, etílico. Metil com ico, metílico. Propílico, butílico, pentílico e vai nessa ordem. Então, as duas grandes nomenclaturas, a oficial e usual. Porém, lá no seu material, existe uma terceira nomenclatura que, a princípio, está em desuso. Aliás, ela já foi abandonada. Segundo a IUPAC, não se usa mais a chamada nomenclatura de Kolbe. Mas eu só vou fazer o comentário porque tem no material de vocês. Kolbe foi um cara que fez uma nomenclatura alternativa. Alternativa. Já, já. Então, a alternativa, ele fala o seguinte. Aquele carbono onde está presa a hidroxila. O carbono em que está presa a hidroxila, ele é chamado de carbinol. Faz sentido. É o carbono onde está o grupo ol. Ou seja, o que é o ol? É a hidroxila. Então, aquele carbono em que está presa a hidroxila, ele é chamado de carbinol. Se tiver qualquer outra coisa presa àquele carbono, é radical. Então, você vai ter metilcarbinol, dietilcarbinol, alguma coisa do gênero. Então, é uma nomenclatura alternativa e ela está em desuso. Provavelmente, você não vai encontrar essa nomenclatura nas provas de vestibular. Eu acredito que não, Gabriel. Não vai ter esse tipo de cobrança. Mas, de qualquer maneira, 2020 está um ano estranho. Eu vou fazer os comentários aqui. Mas não tem nada extraordinário. Quer ver? Vamos começar com o exemplo mais prático que vocês vão encontrar na vida. Esse é o álcool da nossa sociedade. Primeiro, me dê o nome oficial para esse álcool. Professor, como é que você sabe que ele é um álcool? Primeiro, eu tenho o grupo OH. E repare que esse grupo OH, ele está preso em qual tipo de carbono? Num carbono que tem simples ligações. Então, se a hidroxila está presa num carbono de simples, eu tenho um álcool. Agora com vocês, olha a lógica. Quantos carbonos eu tenho nesse composto? Professor, tem 2. Qual que é a raiz para 2 átomos de carbono? 7. Qual é o tipo de ligação que existe entre esses 2 carbonos? Simplesão. E qual é a terminação para um álcool? Ou a terminação para o álcool termina em ol. Portanto, juntas 3 partículas surge o quê? Etanol. Nossa, eu já vi essa palavra etanol no posto de combustível. Sim, etanol. Essa é talvez a maior aplicação que nós temos no país como combustível. Porém, além do etanol, existe uma segunda nomenclatura, que é a chamada nomenclatura usual. A nomenclatura usual vai usar o seguinte. Eu tenho hidroxila. Como é que é o nome desse radical onde está presa a hidroxila? Então, você vai começar com a palavra álcool. Me diga qual é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono. Peraí. Se um carbono é metil, 2 carbonos é etil. Mais a terminação ico, eu vou ter o chamado álcool etílico. Eu já vi falar essa palavra etílico. Nossa, tem graduação etílica. Nossa, aquela bebida tem alto teor etílico. Bebidas alcoólicas seria uma outra aplicação, ou então, hoje em dia, se deve ter aí na sua frente, na sua mala, ou em qualquer lugar que você vai, álcool gel. Se você olhar, lá na embalagem está escrito álcool 70. O que representa álcool 70? Que eu tenho 70% de etanol ou álcool etílico e 30% de outros materiais. Então, a grande aplicação, outra substância que todo dia você utiliza, queira sim, queira não, se está utilizando álcool 70, que nada mais é do que etanol ou álcool etílico. Porém, eu vou só fazer alguns ensaios naquela nomenclatura do carbinol. Então, o que diz a nomenclatura de Kolbe? O carbono, vou colocar assim, ó, o carbono onde está presa a hidroxila, esse carbono é chamado de carbinol. Então, o carbono onde está presa a hidroxila é chamado de carbinol. Tem mais algum carbono preso nessa estrutura? Tem. Então, você vai perceber aqui, ó, que eu tenho um radical. Como que é o nome desse radical CH3? Professor, é um metil. Então, como é que vai ficar a nomenclatura de Kolbe para esse composto? Metil. E o carbono onde está presa a hidroxila, ele é chamado de carbinol. Então, pela nomenclatura de Kolbe, metilcarbinol. Ponto. É só um dado a mais. É uma nomenclatura que está em desuso. Professor, pode cair em prova? Pode. É muito raro, mas pode. Sem problema qualquer. Então, etanol, álcool etílico ou metilcarbinol. Próxima substância. Professor, cadê os carbonos aí? Os carbonos estão todos escondidos. Onde que os carbonos estão? 1, 2, 3.
Garranchos à parte, não dá para ver bem. Então, significa que eu tenho 3 carbonos na estrutura. Só antes de continuar, preciso ou não preciso indicar a posição da hidroxila no etanol? Ah, professor, ele está preso no carbono 1. Mas se você colocasse a hidroxila no outro carbono, eu começaria a numerar da esquerda para a direita e ele continuaria no carbono 1. Então, aí não tem necessidade de você numerar. Agora, aqui embaixo, se você for numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ele ficaria no carbono 2. Mas se eu colocasse esse grupo OH aqui na ponta direita ou na ponta esquerda, ele teria outra numeração. Portanto, 3 átomos de carbono próprio, tipo da ligação simples AN, e como a hidroxila ela pode trocar de posição na cadeia principal, em qual carbono a hidroxila está presa? No 2. E qual é a terminação para um álcool? Ol, prop, an, 2-ol, propan, 2-ol. Essa é a nomenclatura hoje oficial, segundo a IUPAC, desse composto. Então, nome oficial, vê a quantidade de carbonos, vê o tipo da ligação. Caso o meu álcool tenha 3 ou mais carbonos, você vai ter que indicar a posição dessa hidroxila por um número. Propan, 2-ol. 3 carbonos, simples ligações, e a hidroxila presa no carbono 2. Porém, propan 2-ol, eu também tenho uma nomenclatura usual. Alguém poderia arriscar o nome desse radical preso na hidroxila? Primeiro, nome usual, a palavra álcool, e agora você vai ter que lembrar o nome do radical. Vou fazer novamente um desafio para vocês. Qual é o nome desse radical que está em destaque dentro dessa bolinha estranha aí? Peraí, tem 3 carbonos. Se tem 3 carbonos, é o quê? É um propil. Só que existem 2 radicais propil diferentes. O N, quando está preso em uma das pontas, e quando ele está preso no carbono do meio, ele vai ser o quê? Alguém arrisca aí qual é o nome desse radical, em que eu tenho o radical preso no carbono central, o iso, isopropil. Então, a nomenclatura fica álcool, isopropil, mais a terminação ico, álcool isopropílico. Você já deve ter visto esse álcool em algum momento da sua vida. Para quem usa óculos, certeza. Quando o seu óculos embaça muito, está muito engordurado, tem alguns produtos que, inclusive em óptica, quando você compra o óculos, eles recomendam que você compre. É um desengordurante da lente. Ou então, como é que você limpa tela de computador, teclado de computador com álcool gel? Não. Você vai ter que comprar uma substância específica, que é o chamado álcool isopropílico. Está aí a aplicação desses materiais. Então, 2 substâncias importantes do nosso dia a dia que apresentam a função orgânica, álcool. Porém, álcool é uma função muito importante. Então, vejam bem, primeiro, só para colocar aqui embaixo, é só apagar aqui, ó. Apagar aqui, apaga tudo isso aqui, opa, apaga tudo. Só por desencargo de consciência. Esse carbono, onde está presa a hidroxila, é chamado de carbinol. Como eu tenho um carbono para a esquerda e tenho um carbono para a direita, esses radicais, eu tenho um radical metil aqui e um radical metil aqui. Portanto, eu tenho dimetil e a palavra carbinol. Então, essa nomenclatura de Kolbe, ela está presente no material de vocês, mas ela é raríssima. O que é o carbinol? É o carbono onde está presa a hidroxila. Carbono, ol. Hidroxila no carbono, carbinol. E tudo que estiver fora desse carbinol passa a ser radical. Então, isso que vai ser chamado de dimetil carbinol. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, álcool é uma função muito importante. Eles podem ter subclassificações ou classificações de álcools. Você não precisa se preocupar aí, não. Está autoexplicativo. Quanto ao número de hidroxilas, lembrando que hidroxila é o grupo OH. Monoálcool, diálcool e triálcool, e pode ainda aparecer o poliálcool. Monoálcool. O que você entende por monoálcool? Sem precisar decorar. Peraí, monoálcool. Só tem uma hidroxila, fechou? Então, monoálcool é aquela estrutura que só tem uma hidroxila. Vocês são geniais, quer ver? Me dê uma definição do que é um diálcool. Peraí, se mono é um di, são 2 hidroxilas. Portanto, 2 hidroxilas de álcool. Triálcool, 3 hidroxilas. Poliálcool, mais do que 3. 4, 5, 6, professor, mas existe isso sim. Os açúcares, se você lembrar lá na biologia, o que é um açúcar, o que é uma aldose, o que é uma cetose? Poliálcool
cetona poliálcooldeído. Portanto, eu tenho mais de 3 hidroxilas numa estrutura. Então, essa tela, sem preocupações, não precisa nem se preocupar. Monoálcool, diálcool, triálcool, mono, 1, de 2, tri 3. Ponto. É só para constar também que vocês têm esse sistema. Outra classificação quanto ao tipo de carbono. Álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Também não quero que vocês decorem. Usem lógica. Álcool primário é aquele em que a hidroxila está presa em qual tipo de carbono? Primário. Álcool secundário, hidroxila no carbono secundário. E álcool terciário, a hidroxila no carbono terciário. A pessoa dá exemplo, sim, mas não precisa anotar. Reparem, a hidroxila está presa ao carbono primário. Se a hidroxila está presa a um carbono primário, esse álcool é classificado como álcool primário. Ponto, resolve. Segunda, eu tenho uma hidroxila presa nesse carbono central. Esse carbono central é um carbono secundário. Se a hidroxila está presa a um carbono secundário, significa que eu tenho um álcool secundário. Ponto, resolve. E o álcool terciário, eu tenho uma hidroxila presa nesse carbono aqui. Ó. Como é que você classifica esse carbono? 1, 2, 3. Se ele está preso a 3 carbonos, ele é um álcool terciário. Ponto. As duas últimas telas não me anotem. Usem lógica. Ah, professor, mas pode ter pegadinha. Não tem pegadinha na química orgânica. Vocês viram aí que não existem exceções. O que pode ter é algum nome especial. Mas não existem exceções, não existe pegadinha na química orgânica. Mono, di, tri. Você já sabe pelos prefixos quais vão ser as nossas respostas. Agora, aproveitando um pouquinho aqui, ó. Lá, quando eu falei em diálcool e triálcool, esses dois compostos também são facilmente encontrados no nosso dia a dia. Como é que você daria nome só oficial para o primeiro composto? Então, vamos lá. 2 átomos de carbono éter, simples ligações AN, e como é um álcool, terminação OL. Só que ficaria etanol, ficaria o mesmo nome daquele composto anterior. E como eu tenho duas hidroxilas, eu não vou colocar ol, eu vou colocar diol. Então, você vai ter o seguinte processo, etan-diol. Professor, não precisa numerar? Não, porque você não pode ter 2 hidroxilas no mesmo carbono, isso é proibido pela natureza. Só que aqui eu tenho encontro consonantal e a pronúncia fica estranha. Etandiol. Isso é uma parada estratégica. Então, existe na língua portuguesa um negócio chamado eufonia. A eufonia, ela serve acrescentando letras ou tirando letras com o intuito de melhorar a pronúncia. Então, no lugar de etandiol, o que eu faço? Eu vou colocar uma letra O ali no meio. E aí fica etanodiol. Fica até mais suave você falar etanodiol. Etanodiol. Isso dá uma parada, até muitas vezes, pela própria pronúncia. E para que serve o etanodiol? Essa molécula é chamada de etilenoglicol. E esse etilenoglicol ele é utilizado dentro dos radiadores de carro para evitar que a água ferva ou congele. Etanodiol ou etilenoglicol. E lá no comecinho do ano, foi uma das substâncias responsáveis pela intoxicação daquela cerveja, que até esqueci o nome, mas já vou colocar uma foto dela lá para você lembrar. O etilenoglicol, ele é usado como aditivo de radiador de carro. E aqui embaixo temos um outro álcool que tem 3 hidroxilas. Mesmo esquema. Etilenoglicol, está aqui o nome. Agora eu vou colocar 3, simples triol, porque são 3 vezes a hidroxila, só que fica propan-triol. O que eu coloco entre essas duas consoantes, a letra O? Propanotriol, fica mais suave, a eufonia. Só que esse propanotriol, ele tem um nome comercial chamado de glicerina. E aqui, hora da caneta marca-texto. Eu recomendaria que vocês destacassem essa palavra glicerina, porque ela é muito usada nos dias de hoje, ela é muito usada no dia, todo dia. Vocês estão usando alguma coisa que tem glicerina. Uma das maiores aplicações da glicerina, o álcool gel. Dentro do álcool gel existe glicerina. Qual é a função dela? Não ressecar tua pele. Para quem usa hidratante para o corpo, o hidratante, a grande base dela é a glicerina. Dentro do teu shampoo, do seu condicionador, dentro do detergente, do álcool gel tem glicerina. Fora que recheio de bala, sabe aquelas balas que tem aquele recheio cremoso? Ou então vocês vão lembrar lá da sua infância, aquele bolo Ana Maria. Você abriu o bolo, tinha um negócio que escorria lá de dentro. O que é aquilo? Glicerina.
panetone. Nossa, tem um panetone que está 6 meses guardado lá na despensa. Se você abrir ele hoje, ele ainda está com aspecto molhado. Por quê? Porque lá dentro tem glicerina. Dentro da indústria de panifício, ele é usado como umectante. Ele deixa a massa úmida. Quer ver um exemplo disso bem clássico? Pão francês. Se você comprar um pão francês hoje e deixar ele fora do saco, ou fora lá da embalagem por uns 2, 3 dias, se você pegar aquele pão francês, ele vira uma arma. Se você jogar na cabeça de alguém, mata. Agora, se você pegar um pão de leite, por exemplo, e deixar ele alguns dias fora da geladeira ou fora da embalagem, ele ainda fica fofinho, porque dentro tem glicerina. Então, a glicerina é usada na indústria de panifício, é usado como umectante dentro dos produtos que deixam a nossa pele hidratada. Então, condicionador, shampoo, detergente, o álcool gel tem glicerina, aí você vai encontrar isso nos hidratantes do corpo, vários produtos cosméticos contêm a glicerina. Então, é importante gravar esse nomezinho aí. Pode falar, Lilian, estou ouvindo aqui. Então, bom, começou a frase, depois vai falando. Então, o que você tem? 2 compostos que apresentam mais de uma hidroxila, e só tem nome oficial, não existe nome usual para esses 2 materiais. Fechado? E aí, uma última tela, só para lembrar, só para a pergunta. Na prova, eles vão passar propano, triol, glicerina. Pois bem, numa prova, ele pode começar assim, a glicerina. Só. E você vai ter que lembrar que a glicerina, ela vem com 3 hidroxilas. Uma em cada carbono. Então, isso é importante saber. Eu duvido muito, mas de qualquer maneira ele pode até colocar isso aí, fazer um texto falando sobre a glicerina, mas na hora que ele dá a fórmula, você vai ter que dar a nomenclatura. E a nomenclatura vai sair de qualquer maneira numa forma de propano triol. Mas é importante, se você vai fazer prova discursiva no LIAM, é importante saber o nome de glicerina. É importante. Então, a glicerina, bota lá a caneta gel, coloca lá a caneta marca-texto, que você precisa lembrar desse nome glicerina. Isso é importante. Então, etileno glicol e a glicerina. E aí, as grandes aplicações. Para que serve o etanol? Ele serve como combustível, a grande aplicação do nosso combustível está aqui. Segunda aplicação, hoje talvez maior do que o próprio combustível, o álcool gel. E uma terceira, talvez poucos de vocês até nem saber o que é essa imagem, mas são as bebidas... Ai, que saudade disso, né? Então, nesse horário ainda, as bebidas alcoólicas. Então, o combustível e álcool gel todo mundo conhece. Agora, aqui em cima, poucos de vocês vão conhecer. Ah, professora, Alemanha, o pessoal está brindando alguma coisa. Eu nem sei o que tem lá dentro, deve ser lá um Guaraná. Lá, vou me enganando. Tá? Mas, de qualquer maneira, as bebidas alcoólicas. Se você pegar qualquer bebida alcoólica, está escrito assim, graduação alcoólica 5 GL, 8 GL, 20 GL, 50 GL, 78 GL, alguma coisa do gênero. Lá indica a porcentagem de álcool presente naquela bebida. Então, essa é a grande aplicação para o nosso amigo álcool do nosso dia a dia. Fechou aí? Pois bem, outra função orgânica muito importante para o nosso vestibular. Não só para agora, mais tarde nós vamos ver um assunto chamado isomeria e essa função vai aparecer. Mas olha só como ela é autoexplicativa. No exemplo anterior, na função anterior, eu falei sobre álcool. Álcool, terminação ol. Tudo aquilo que terminar em ol indica a presença do quê? Cuidado com essa frase. Tudo aquilo que terminar em ol indica a presença do quê? Ah, professor, de um álcool. Não. Tudo aquilo que terminar em ol indica a presença da hidroxila. Então, na hora que você vê qualquer composto e esse composto terminou em ol, esse ol indica que eu tenho uma hidroxila. Só que essa hidroxila, ela está presa num carbono em. O que indica um carbono em? Um carbono que tem dupla ligação. Portanto, enol, autoexplicativo. Terminação ol indica a presença da hidroxila presa num carbono que tem o quê? Dupla ligação. Repare que aquela dupla ligação ali, ó, vai virar o meu en. Enol. Dupla ligação com a hidroxila presa ao carbono de dupla. Qual é a diferença entre o álcool e o enol? O álcool, a hidroxila estava presa num carbono de simples ligações. O enol, a hidroxila está presa no carbono de dupla ligação. Professor, isso é importante? Lógico que é. Uma boa parcela das provas hoje de vestibular vai refazer, ou melhor, vai pedir para você fazer o reconhecimento de função. Álcool, hidroxila no carbono de simples. Enol, em
dupla, ol, hidroxila. Hidroxila no carbono de dupla. Nomenclatura igualzinha. Raiz mais meio mais a terminação para enol, ol. Professor, tem a mesma nomenclatura do álcool? Tem a mesma nomenclatura geral, mas os compostos serão diferentes. Por quê? Porque o meu álcool tem simples ligações no carbono e o meu enol tem uma hidroxila presa no carbono de dupla. Quer ver alguns exemplos? Posso? Posso. Então, vamos lá. 2 exemplos para vocês começarem a entender a lógica desse sistema. Lá em cima, primeira coisa que você analisa. Eu tenho uma hidroxila presa a um carbono de dupla ligação. Cuidado aqui. Vou fazer já primeiro apelo. Muita gente aprendeu e cresceu estudando química orgânica assim, quando tem hidroxila vem automaticamente o quê? Um álcool. Muitas vezes tem esse álcool na cabeça, na forma literal, não na forma prática. Então, a hidroxila é álcool. Não. A hidroxila tem que ver onde que ela está presa. Se ela estiver presa no carbono de simples, é um álcool. Se estiver presa no carbono de dupla, é um enol. Ponto. Resolve. Quantos carbonos eu tenho na estrutura? Professor, você tem 2. Qual que é a raiz para 2 carbonos? Et. Que tipo de ligação que eu tenho entre os 2 carbonos? Opa, tem uma dupla. Qual que é o meio para dupla ligação? Em. E qual é a terminação quando eu tenho a hidroxila? Ol. Álcool. Enol. Portanto, terminação ol. Et, em, ol. Etanol. Professor, o nome usual? Não tem nome usual, só tem nome oficial. Primeiro, essa hidroxila poderia trocar de posição? Não. Se você for numerar, a hidroxila está presa no primeiro carbono, seria 1. Se colocasse no outro carbono, também seria o carbono 1. Então não ia fazer diferença qualquer. Agora, um grande desafio. Eu trago um composto. A primeira pergunta que eu vou fazer: isso aqui realmente é um álcool? Não. Repare que a hidroxila, ela está presa a um carbono que tem dupla ligação. A hidroxila está presa a um carbono de dupla. Como é que é o nome dessa função? Enol. Só que agora tem um probleminha. Repare que essa hidroxila, ela poderia trocar de posição na cadeia principal, e além da hidroxila, a dupla ligação também poderia trocar de posição. Vou desafiar vocês, vou dar um tempinho para você tentar arriscar o nome desse composto. Porém, já vou dar as dicas aí. Eu tenho 4 carbonos, tenho uma dupla ligação e tenho uma hidroxila. De maneira bem simples, é but, en e ol. Eu quero que vocês me coloquem os números das posições dessa hidroxila, da dupla, para ver se o nome fica coerente do que vai aparecer aqui. Então, olhem bem. Eu tenho uma hidroxila num carbono de dupla. É um enol. Agora, como é que você me daria o nome oficial para esse enol? Arrisquem. Quem arrisca, não petisca, já diz o ditado popular. Então, pode colocar lá. Professor, mas se fizer errado, não importa. Eu quero que vocês treinem. A única forma de vocês aprenderem química orgânica é treinando. Sem esse treino, você não consegue acertar. E cai 3 questões, 33% da prova da Federal, os 30% da prova do Enem vem de química orgânica. E aí a vantagem, não tem cálculo, não tem seção, não tem nada elevado ao quadrado, não tem Bhaskara, não tem nada. Simplesmente é isso e acabou. Então, ó, regras de nomenclatura. Quantos carbonos eu tenho? But. Que tipo de ligação aparece? Opa, uma dupla. Só que essa dupla, ela pode trocar de posição na cadeia principal. Em qual dos 2 lados que eu inicio a numeração? Pela direita. Então, eu vou colocar but, en. Porque a dupla ligação está presa no carbono 2, ela poderia estar presa no carbono 2 ou no 3, sem problema qualquer. E como a hidroxila também poderia trocar de posição, onde que a hidroxila está presa? No carbono 2. Então, você vai ter a seguinte nomenclatura. But, isso aqui é química orgânica já avançada. 4 carbonos but, uma dupla ligação no carbono 1, e o ol. O que indica o ol? A hidroxila. E onde que a hidroxila está presa? No carbono 2. But, en, 2ol. Então, as separações, elas vão começar a aparecer agora com mais frequência. Por quê? Porque cada um dos itens, ela precisa ser numerado, porque eu posso trocar de posição. Então, but, 4 carbonos, no primeiro carbono eu tenho a dupla, e no carbono 2 eu tenho a hidroxila. Então, but, en, 2ol. Esse é o nome oficial para esse material. Agora, um desafio maior ainda. Aliás, antes disso, só colocar aqui, depois eu volto. O desafio está aqui, ó. Eu até coloquei assim, cuidado.
Cuidado por quê? Porque eu vou trazer uma cadeia agora, só os top de linha vão começar a entender a lógica desse material. E eu acredito que todos já estão nesse patamar. Eu trago um composto para vocês e eu posso colocar quase toda, aliás, eu consigo colocar toda a química orgânica que você já estudou nas últimas 4 semanas numa única molécula. Quer ver? Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Vai respondendo mentalmente aí. A pessoa, como não tem uma forma geométrica, é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia normal ou ramificada? Tem um carbono pendurado aqui, é uma cadeia ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Temos uma dupla ligação entre carbonos, é uma cadeia insaturada, e agora cuidado. Essa cadeia é uma cadeia homo ou heterogênea? Ah, professor, tem um oxigênio gordinho aqui, ó. Cuidado, para ser heterogêneo, onde que o oxigênio tem que estar? Entre carbonos. O oxigênio deve estar entre carbonos e ele não está. Então, é uma cadeia homogênea. Eu tenho 2 carbonos sp2, que apresentam dupla ligação, e os demais carbonos são todos sp3. Me dê qual é a função química presente nesse material. Agora, cuidado. Repare que a hidroxila, ela está presa num carbono de simples ligações. A hidroxila está presa num carbono de simples ligações. Que função orgânica é essa? Um álcool. Professor, mas não pode ter dupla? Lógico que pode. Olhem bem a diferença. Para ser um álcool, a hidroxila está presa num carbono de simples ligações. Se os outros carbonos tiverem dupla, tripla, 2 duplas, pouco me interessa. O que me interessa é a origem do carbono da hidroxila. Se esse carbono tivesse, aliás, se essa hidroxila estivesse num desses 2 carbonos lá da ponta, seria um enol. Mas como a hidroxila está presa num carbono de simples, é um álcool. É um álcool insaturado e um álcool ramificado. Como é que você vai me dar agora a nomenclatura desse composto? Então, vamos seguir todas as regrinhas lá. Achar a cadeia principal. A cadeia principal só pode ser essa daqui. Por quê? Porque a cadeia principal ela tem que conter o carbono que tem a função, tem que ter o carbono que contém a dupla, tripla e a maior quantidade de radicais. Fechou? Aqui nós temos um radical. Como é que é o nome desse radical CH3? Metil. E agora vem o cuidado. Por onde que eu inicio a numeração do meu composto? Ah, professor, pela ponta esquerda devido à presença da dupla. Veja bem, esse composto pertence a qual função química? A um álcool. Portanto, o álcool é a parte mais importante do nosso composto. Por onde que eu vou iniciar a numeração do meu composto? Pela ponta mais próxima da função. É aí que começa a nossa diferença. Professor, mas e a dupla? Não interessa a dupla. A dupla só vale se fosse um alceno, se só tivesse carbono e hidrogênio. Mas como eu tenho um álcool, o álcool é a cadeia principal. Então, eu vou numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, portanto, 4 metil. Vai ter 4 metil. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na minha estrutura, raiz para 5, pente. 1, 2, 3, 4. Lá no 4º carbono eu tenho a dupla, portanto, 4-en. E a hidroxila está presa no carbono 2. Olha que nome bonito que ficou. 4-metil, pente, 4-en, 2-ol. Então, eis o nosso composto. Isso aqui é uma nomenclatura de alto padrão. Então, não é nada extraordinário. Ah, professor, mas nunca vi isso na minha vida. Lógico que não. Talvez a maioria de vocês nunca chegou a fazer uma nomenclatura dessas aí. Mas como a turma de vocês é uma turma mais avançada, eu me dou o luxo de fazer esse tipo de aprimoramento dentro da química orgânica. Fechou? Então, cuidado. Primeiro aviso. Hidroxila no carbono de simples, álcool. Hidroxila no carbono de dupla, enol. Ponto. Resumi toda a aula de hoje. As nomenclaturas vocês vão aprimorar conforme o tempo vai passando. Agora, só voltar um pouquinho ali, ó, que uma das grandes aplicações para um enol, tá aqui, opa, só falar no vinho, é no vinho. Tanto que você já ouviu falar da expressão enólogo, enologista, é aquele que trabalha com vinhos, ou então, nossa, fui comprar lá na enoteca, que vende vinhos. Enol, enólogo, enoteca. Uma das grandes características do vinho é a presença de alguns enóis em sua composição. Por isso que o vinho ele não pode ficar aberto. Se você pegar uma garrafa dessas aqui, deixar esse vinho aberto por um período de tempo, o vinho azeda.
ele vira vinagre justamente porque o enol é uma molécula instável. Ela se transforma em outros compostos. Ficou claro? Agora, vamos continuar aqui, tem tempo? Temos. Próxima função aqui nós temos o cuidado que vocês já viram, e a próxima função, ela também tem hidroxila. Olha só, aula de hoje, vou começar a repetir. Álcool, hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila no carbono de dupla. Fenol, olha o ol aparecendo novamente. Professor, tudo que termina com ol é um álcool? Não. Tudo que termina com ol indica a presença da hidroxila, do grupo OH. Só que veja bem, álcool, a hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila no carbono de dupla. E o que é um fenol? A minha hidroxila está presa diretamente na cadeia aromática. Outro detalhe importante, se vocês lembrarem, como é que é o nome desse radicalzão aqui, que eu vou colocar no retângulo? O nome desse radical aqui, ele é chamado de... Opa, apaga um pouquinho aqui que coloquei, borracha, aqui apaga. É o radical fenil. O nome desse radical, que está dentro desse... para ser um retângulo, tal. Esse quadrado é chamado de fenil. Então, quando eu colocar uma hidroxila nesse fenil, eu vou ter qual função? Um fenol. Ou seja, é uma hidroxila presa ao fenil. Fenol. Ol indica hidroxila, fen vem de fenil, portanto, hidroxila presa ao fenil. Tem lógica? Tem muita lógica. Tudo aquilo que terminar em ol indica a presença da hidroxila. Hidroxila no carbono de simples, álcool. Hidroxila no carbono de dupla, enol. Hidroxila na cadeia aromática, fenil. Como que eu vou dar... Aliás, desculpa, fenol. Como é que eu vou dar nome para esse fenol? Fácil. Nessas 5 pontas livres, eu posso ter qualquer coisa presa. Tudo que eu prender nessas 5 pontas livres da cadeia aromática vai ser um radical, mais a palavra fenol. O nome da função aparece na nomenclatura. Reparem, álcool, terminação ol. Enol, terminação ol. Fenol, fenol. A própria palavra fenol vai aparecer. Ou então, como a Federal do Paraná cobrou uns 3 anos atrás, hidroxibenzeno. Eu, particularmente, falo que é mais fácil para lembrar. Por quê? Porque eu tenho uma hidroxila, que é abreviada para hidroxi, e tenho benzeno. Hidroxibenzeno. Fenol. Simplesmente é um fenol. Então, novamente vou colocar em prática. Hidroxila no carbono de simples, álcool. Hidroxila no carbono de dupla, enol. Hidroxila na cadeia aromática, fenol. E como é que eu faço nomenclatura para fenol? Qualquer coisa presa em uma dessas pontas livres vai ser chamado de radical, e coloca o nome do radical e coloca a palavra fenol. Isso aqui é um fenol. Qualquer coisa diferente dessa hidroxila da cadeia aromática passa a ser radical. Ou então, hidroxibenzeno. Se tiver qualquer outra coisa presa, radicais mais a palavra ou expressão hidroxibenzeno. Vou te dar exemplos, quer ver? Tem nome bem comum, Federal do Paraná de 3 anos atrás. Primeiro, o que você tem? Você vai perceber que isso aqui é um fenol. A hidroxila presa na cadeia aromática é um fenol. Tem alguma coisa presa a mais do que o fenol? Temos sim. O que você tem a mais do que o fenol? Nós temos um radical. Como que é o nome desse radical CH3? Metil. Só que esse metil ele pode estar preso aqui, ele pode estar preso aqui, pode estar preso lá embaixo, ele pode estar em várias posições. Logo, preciso numerar. Qual que vai ser o meu carbono 1? O carbono 1 é o carbono da função, é o carbono da hidroxila. Então, 1, 2. Então, vai ficar 2-metil-fenol. 2-metil-fenol. Ou então, no lugar do fenol, eu posso usar, deixa eu só apagar um pouquinho ali para vocês verem melhor, 2-metil-hidroxibenzeno. Então, no lugar da palavra fenol, você pode colocar hidroxibenzeno. Mesma coisa, não muda em absolutamente nada. Agora, quero ver se estava ligado semana passada. Foi o finalzinho da minha aula. Repare que eu tenho uma cadeia aromática, e essa cadeia aromática ela tem 2 radicais, a hidroxila e o metil. Como eu tenho uma cadeia aromática, e essa cadeia aromática ela é substituída, eu posso usar aquele recurso dos prefixos orto, meta e para. Lembra disso? 1, 2, a posição 1, 2 é a posição orto,
1,3 a posição meta e 1,4 a posição para. Toda a cadeia aromática que tiver dois radicais presos, iguais ou diferentes, pode ter os prefixos orto, meta e para. 1,2 é orto, 1,3 é meta e 1,4 é para. Como aqui eu tenho posição 1,2, esse composto poderia ser chamado de ortometilfenol. Você vai encontrar um O, não é um zero, é um O. Ortometilfenol. Significa que o metil está preso em qual carbono? No carbono 2. Ou então, ortometilhidroxibenzeno. Também poderia ser esse processo. E o nome comercial dele, isso não precisa saber, ele é chamado de cresol. Repare que tem a terminação ol, cresol. Tem hidroxila presa numa cadeia aromática de um fenol. Então, esse cresol é muito usado no nosso dia a dia na forma de desinfetantes. Então, na hora que você vai limpar banheiro, limpar alguma coisa que se usa um desinfetante, a maioria dos desinfetantes hoje comerciais apresenta algum fenol. Só que tem um desinfetante, o mais poderoso de todos eles, que tem uma mistura de orto, meta e paracresol. E esse desinfetante, talvez a maioria não conheça. Eu vou colocar aqui, ó, não sei se vai dar para ver bem ali, ó, mas ele é chamado de creolina. A princípio, ele tem uso veterinário. Cachorro, gato, boi, cavalo, que tiver muita daqueles insetos, infestações, etc. e tal, se usa creolina. Provavelmente nessas redes do WhatsApp você deve ter visto algum vídeo lá do interior dizendo que o pessoal tratava a doença do Covid-19 com creolina, tomando creolina com leite, com água, essas coisas, que o vírus não pegava. Então, não pega nada mesmo, se mata tudo que se puder imaginar. A creolina, só para você ter uma ideia, se dilui 1:50. Então, você coloca 1 litro para 50 litros de água e você tem um desinfetante que mata 99,999, bota mais um mol de 9 dos micro-organismos, vírus, bactérias, tudo que for ser vivo. Inclusive, se tomar, você morre também. Então, é um desinfetante mais de uso veterinário, mas que pode ser comprado em loja, em mercado, que pode ser usado para limpeza da sua casa. Professor, eu vou comprar isso para limpar meu quarto. O cheiro é muito, mas muito desagradável. Se você tiver rinite, sinusite, bronquite, aquele combo do sistema respiratório, se passar mal, pode até desmaiar. Então, não é muito legal que você use na sua casa. Se tiver canil ou tiver sítio, estábulo, você pode usar isso aí. Sem problema qualquer. Mas não pode matar o gato, o cachorro. Eu acho que você não vai colocar muito, assim. Você vai colocar, por exemplo, assim, o gato, o cachorro lá está com carrapato, está com pele, está com muita pulga. Aí você coloca isso em água e coloca, borrifa, geralmente no lugar. Nunca lava o cachorro, o gato, isso aí. A não ser que ele esteja com muita sarna, com doenças de pele, então algum tipo de infestação. Aí eles recomendam. Mas isso é hoje antigo. Isso aí era usado muito, muito antigamente, lá nos sítios, lá nas fazendas, para tratamento veterinário. Hoje tem remédio para isso, essas coisas do gênero. Mas se colocar muito e se der para o gato ou para o cachorro tomar isso deles, morre. Aí, mas ninguém vai dar. Primeiro que o cachorro não vai tomar um negócio desse que é muito ruim. Se o cheiro é ruim, imagina o gosto. De qualquer maneira, está aí o nosso sistema. Deixa para um veterinário, exatamente. É a melhor forma que se tem. E aí, para encerrarmos a nossa aula, estou dentro do meu horário, estou. A última função da aula de hoje, nós vamos mexer com uma função chamada éter. Olha só, aleto tem halogênio, álcool, hidroxila num carbono de simples, enol, hidroxila num carbono de dupla, fenol, hidroxila numa cadeia aromática. A professora tem que saber isso, precisa. Isso é obrigatório da aula de hoje. E nossa última função da aula de hoje, nós vamos ter um oxigênio, e esse oxigênio está isolado entre dois R's. Professor, o que é esse R? Na nomenclatura oficial, esse R é uma raiz, e na nomenclatura usual, esse R é radical. Ou é a raiz, ou é a radical. Uma dica prática. É uma ridículo, mas funciona. Professor, como é que eu vou reconhecer esse éter? Veja bem, presta bem atenção no que eu vou falar. É uma frase que ela vai ficar marcada. É ridícula, mas ela funciona. Perceba que eu tenho um oxigênio, primeira dica prática, um oxigênio, e esse oxigênio ele está eternamente sozinho entre radicais. Perceberam? Um oxigênio eternamente preso entre radicais. Quando o oxigênio estiver eternamente entre radicais, eu tenho qual função orgânica? Um éter. Está lá no nosso sistema. Só que nessa frase tem um outro assunto importante. Repare que para dar nomenclatura oficial para esse éter, eu vou analisar os dois lados do meu oxigênio e vou verificar qual que tem a menor raiz, aquela que tiver a menor quantidade de carbonos. Met, et, prop, but,
E aí o grudo, o oxi. Repare que para ser um éter eu tenho que ter um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. A frase é ridícula, mas ela revela tudo o que eu preciso saber sobre éter. Aí eu vejo o outro lado que tem a maior raiz, o tipo da ligação e a terminação O. Então você vai ter metóxi, etóxi, propóxi. Daí o outro lado que você vai dar na nomenclatura normal. Ou então o nome usual, a palavra éter, mais os radicais, mais a terminação ico. Éter mais radicais, é plural, porque eu tenho um radical para a esquerda e um para a direita. Se os dois radicais forem iguais, de alguma coisa. Se os radicais forem diferentes, dá-lhe ordem alfabética. Gravou bem? Essa é uma das duas nomenclaturas, só tem duas nomenclaturas que você vai ter que estudar para valer. Porque álcool termina com ol, enol termina com ol e fenol termina com fenol. Fácil. Éter, um oxigênio eternamente entre radicais. Vou te dar os exemplos, daí eu encerro a aula. Reparem aqui, ó. Repare que eu tenho oxigênio eternamente entre radicais. Só que observem, um lado tem um carbono e o outro lado tem 2 carbonos. Qual dos dois lados apresenta a menor quantidade de carbonos? Ah, professor, o lado esquerdo. Pois bem, quantos carbonos eu tenho no lado esquerdo? Um só, mete. Como eu tenho oxigênio, então vai virar metóxi, já tenho met e oxi. Agora, sobra 2 carbonos. Qual que é a raiz para 2 carbonos? Et, simples an, terminação O. Metoxietano. Ponto. Resolve. Metoxietano. Nome usual. A palavra éter. Nome do radical à esquerda. Metil. Nome do radical à direita. Etil. Pela ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil, mais o metil, mais a terminação ico, e toda a palavra da química que termina com ico é uma proparoxítona, portanto, éter, etil, metílico. Ah, professor, é um pouco mais difícil. Não, é um pouco mais lógico. Vê qual dos dois lados tem a menor raiz, met, et, prop, gruda óxido, oxigênio, e aí vê o outro lado e termina. Vê quantos carbonos tem, vê o tipo da ligação e coloca a terminação. Outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2 carbonos para a esquerda e 2 para a direita. Aqui ficou fácil. Qual dos dois lados tem a menor raiz? Professor, é igual, então não importa. 2 carbonos et, mais o oxigênio, etoxi, o outro lado tem 2 carbonos, et, simples, an, terminação, o. Etoxi, etano. Etoxi, etano. Ponto, resolve o sistema. Éter, os 2 radicais são iguais, di, etil, mais a terminação ico, éter dietílico. E esse éter dietílico, tem 2 minutinhos, só para encerrar bem. Esse éter dietílico é o chamado éter comum, o éter sulfúrico, o éter que você encontra aí, você não encontra, mas o éter que você vai encontrar em laboratório, solvente e coisa do gênero. Então, 2 nomes para você ter a parte da nomenclatura e a função do éter. Éter é um composto em que o oxigênio está eternamente preso entre radicais. Facilita a tua vida. E aí, uma das principais aplicações do éter é como solvente, e ele foi muito, muito usado há muito tempo atrás como anestésico na medicina. Ele foi o substituto do clorofórmio. Talvez você já deve ter assistido algum filme que o cara mal vai sequestrar a mocinha. Aí a mocinha está lá, toda delicadinha, de repente o cara pega um pano, coloca um líquido, coloca no nariz dela, ela desmaia. O que tem naquele pano é éter. Então, o éter, se você dá uma fungada assim rápido, você desmaia. Então, ele foi muito tempo usado como anestésico. Por que ele foi trocado? Porque você não sabe quanto tempo vai ficar dormindo. Então, se a cirurgia durar 2 horas, 5 horas, 10 horas, o éter não vai fazer todo esse efeito aí. Então, essa é a grande aplicação, como solvente e como anestésico. Fora que muitas das reações orgânicas necessitam ele para remover óleos, essas coisas do gênero. Então, fecho por aí. E aí a última, só para vocês compreenderem, ali, ó, só para lembrar ali, ó, um dos produtos que foi, realmente, depois vocês veem a notícia lá, 7 pessoas morreram, a polícia conclui agora, recentemente agora em julho, foi feito lá o término do inquérito. Então, lá naquela Belo Horizontina, lembrei o nome de cerveja que eu coloquei a imagem aqui, lá você encontrou esse composto aí, que é um éter, e tem 2 hidroxilas, uma em cada ponta. Então, nós temos um éter na parte central e 2 funções álcool lá na ponta. E esse composto era usado como refrigerador, aquele líquido refrigerador ficava em volta do tonel
só que teve um vazamento e esse líquido entrou junto na composição da cerveja, e isso que matou, teve aí uma tragédia com 11 pessoas. Então, só para ter uma ideia última, que vai outra substância que vai aparecer na sua prova de vestibular. E aí, só para encerrar, resumo da aula de hoje. Quando tiver um halogênio, você vai ter um haleto orgânico. Hidroxila no carbono de simples, álcool. Hidroxila no carbono de dupla, enol. Hidroxila no carbono aromático, fenol. E quando tiver o oxigênio eternamente entre radicais, éter. Ponto. Essa tela vocês têm que saber. Tanto que na próxima aula, semana que vem, eu vou trazer novamente essa tela para vocês recordarem as principais funções da aula de hoje. Fechou? Fechou. 8h25, encerrou meu horário, bem em cima do tempo. Então, essa é a tela resumo da aula de hoje. Haleto, álcool, enol, fenol e éter. Fecho por aqui, resolvam os exercícios que vocês têm ali na apostila. Semana que vem eu volto com essas mesmas funções e mais as outras funções orgânicas oxigenadas. Mas eles não fazem algum tipo de teste no lote? Deveriam, né? Para quem lá, deveriam. Só que simplesmente pegaram aquela cerveja, lançaram, como era verão, todo mundo consumia, grande consumo, saiu um lote lá com contaminação desse material. E aí a tragédia foi feita, 11 pessoas morreram, mas não sei quantas lá ficaram lá com contaminação desse material. Mas fechou. Então, ó, se inscrevam na outra aula. Boa noite, boa quinta-feira, ótimo final de semana para vocês todos. Se cuidem, vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Fechou? Abraço. Deixa eu interromper aqui. É isso aí.